Irmãos, boa noite. Vamos dar início à segunda palestra. Nós vamos abrir a escritura primeiramente em João capítulo 21, versículo 15 a 17. João 21, 15 a 17. Está escrito assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, a minha missão é falar sobre o difícil trabalho da disciplina eclesiástica. De fato, eu achei interessante o difícil trabalho porque eu sempre converso com as pessoas que falam sobre esse ofício e mostro o quanto realmente não é fácil. Eu acho que é uma tarefa muito difícil. Geralmente, nos eventos para pastores, se fala-se muito sobre o pastor como um pregador e das dificuldades de ele ser um pregador e da irresponsabilidade dele ser um pregador, mas pouco se fala do trabalho dos presbíteros, da disciplina. E vocês vão entender quando eu estiver falando mais sobre isso mais à frente. Então, de um modo geral, o tema é disciplina eclesiástica. Eu quero falar um pouco sobre isso, primeiramente, e depois falar de modo mais específico sobre essa questão da dificuldade do trabalho da disciplina eclesiástica. Então, primeiramente, eu quero falar um pouco sobre a disciplina eclesiástica como um todo. E a primeira coisa que eu quero falar é responder essa pergunta: por que esse assunto está sendo vinculado a essa série de palestras sobre o ofício de presbíteros? Por que disciplina presbíteros? E a resposta é porque faz parte do mandato bíblico para os presbíteros, do mandato bíblico para os presbíteros. Um dos textos que eu posso fazer referência é esse que eu li para vocês, João capítulo 21, quando o Senhor Jesus fala com o apóstolo Pedro, e vocês perceberam que a demonstração de Pedro, se Pedro queria provar que de fato amava o Senhor Jesus Cristo, era apacentando as ovelhas dele. Você me ama mesmo? Então apacenta minhas ovelhas. Ele fez isso 3 vezes para ficar bem claro para ele. E como vocês sabem, aquilo que Jesus pediu a Pedro, queria de Pedro, não é somente para Pedro, né? É para os apóstolos e para todos os outros presbíteros também. O que ele quer realmente é que os presbíteros amem as suas ovelhas, as quais ele comprou com o seu sangue. Outro texto também que é referência, que mostra que esse é o trabalho dos presbíteros, é Atos capítulo 20. Eu peço que vocês abram, eu vou abrir alguns textos aqui. Atos 20, versículo 17. Vocês devem conhecer bem o texto. Quando Paulo ele manda chamar os presbíteros de Éfeso. Observem que ele manda chamar os líderes da igreja e ele não manda chamar o bispo, o principal, que tem preeminência para conversar com ele. Ele chama o colegiado de presbíteros para conversar com eles. Então, Atos 20, 17 diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros, no plural, da igreja. Então, ele mandou chamar o colegiado de presbíteros. E aí ele começa a falar com eles. No verso 28 a 31 diz assim: Atendei por vós, Paulo falando aos presbíteros, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Vocês são bispos, são supervisores, presbíteros, para pastoreardes a igreja de Deus. Vocês são pastores, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E ele diz: Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. E aí ele diz isso porque ele está se despedindo e ele disse que não vai mais ver aqueles homens. Então ele fez o seu trabalho e deixou a responsabilidade da igreja de Éfeso com aqueles homens. Agora é com vocês. Vocês devem olhar por vocês mesmos e devem tomar conta daquelas ovelhas as quais o Senhor Jesus comprou com seu sangue. Tenham cuidado. Elas foram compradas com o sangue de Cristo. Tenham cuidado delas. Então essa é a responsabilidade. Também foi mencionado pelo pastor John aqui, 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 4. 1 Pedro 5, de 1 a 4 também mostra que essa é a responsabilidade dos presbíteros de pastorear o rebanho. 1 Pedro 5, de 1 a 4 diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós,
não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, está claro que esse é o dever dos presbíteros. Eu mostrei para vocês que Paulo fala com um colegiado de presbíteros. Eles são os pastores do rebanho, são eles que cuidam das ovelhas. E não somente nós encontramos esse mandato aqui bíblico, mas também ele é refletido nos nossos símbolos confessionais. Então, se você procurar a Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 30, melhor dizendo, você vai ver lá a responsabilidade dos presbíteros de cuidarem do pastoreamento, da disciplina na igreja. E também na Constituição da IPB, do Manual Presbiteriano, se você abrir no capítulo de número 4, seção 3ª, artigo 50, ele diz os deveres dos presbíteros, diz assim: o presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para juntamente com o pastor exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quanto para esse eleito ou designado. Então, existe uma base bíblica e também confessional e também regimentar, o seu regimento eclesiástico, tanto da IPB como também das igrejas reformadas, das quais eu faço parte também. Então, se você examinar nosso regimento eclesiástico, os nossos símbolos confessionais, vocês vão ver também que eles mencionam esse dever dos presbíteros, como, por exemplo, da Igreja Reformada, os símbolos confessionais. Eu vou citar o Catecismo, domingo 30, pergunta 32, falando sobre a Santa Ceia. O 30, a pergunta e resposta 32 diz assim: esses que por sua confissão e vida demonstram que são incrédulos e ímpios devem ser admitidos à ceia do Senhor? A resposta: não. Porque a aliança de Deus seria profanada e a sua ira se acenderia contra toda a congregação. Por isso, segundo o mandato de Cristo a seus apóstolos, a Igreja de Cristo tem o dever de excluir tais pessoas pelas chaves do reino do céu até que corrijam suas vidas. Então, tem que haver disciplina e essa disciplina é feita pelos presbíteros, como diz o artigo 85, quando se fala das chaves do reino dos céus. A primeira chave é a pregação, a segunda chave é a disciplina eclesiástica. A primeira chave é a pregação, a segunda chave do reino dos céus é a disciplina eclesiástica. E quando ele fala sobre a disciplina eclesiástica, na pergunta 31 do Catecismo de Heidelberg, diz assim: como se fecha e abre o reino do céu pela disciplina eclesiástica? De acordo com o mandamento de Cristo, aqueles que se chamam de cristãos, mas que se mostram não cristãos na doutrina ou na vida, devem ser, em primeiro lugar, de modo fraternal, admoestado mais de uma vez. Se não abandonarem seus erros nem a sua impiedade, devem ser denunciados à igreja, isto é, aos presbíteros. Denunciar a igreja é denunciar aos presbíteros. Não é pegar o telefone e ligar para todos os irmãos da igreja, ou pedir licença no culto público, irmãos, eu quero falar com toda a igreja. Não é isso não. Fala com os líderes, né? Fala com os líderes e eles vão resolver o assunto. Então, devem ser admoestados, em primeiro lugar, de modo fraternal, e depois devem ser denunciados à igreja, isso é, fale com os presbíteros da sua igreja. Se também não derem ouvidos às admoestações deles, serão proibidos de participar do sacramento e excluídos da congregação cristã pelos presbíteros e do reino de Cristo pelo próprio Deus. Então, você vai encontrar isso também na confissão belga, também, os artigos que mencionam sobre isso, como o artigo 29, que mostra as marcas da igreja, e também o artigo 32, que diz que cabe ao governo da igreja, os presbíteros, exercer a disciplina eclesiástica. E o regimento também, menciona isso também, quando você vê os deveres do ministro da palavra, artigo 13 do regimento, o artigo 16, os deveres dos presbíteros, mencionam também a disciplina eclesiástica, e você tem o artigo 55 a 65 do regimento eclesiástico só sobre disciplina eclesiástica, mostrando todos os caminhos que a igreja deve exercer para cumprir esse importante papel da disciplina eclesiástica. Então, quando eu falo de disciplina eclesiástica, eu estou falando naqueles moldes que pelo menos eu aprendi como pastor reformado. Eu já fui pastor da Igreja Batista, já fui ordenado pastor da Igreja Batista, e todo o procedimento era diferente do que eu conheci como pastor reformado. Então, geralmente nas igrejas evangélicas de modo geral, a disciplina é exercida de muitas maneiras diferentes. Então, geralmente, quando alguém
por exemplo, numa igreja batista, quando alguém ele está se ausentando da igreja, então isso é perceptível, as pessoas fazem uma comissão de membros, numa assembleia, então não é o pastor, mas é os membros, então vai a senhora, vai aquele rapaz, vai aquele homem lá para visitar o irmão porque está faltando. Então quem exerce o trabalho de pastoreio, de buscar aqueles que estão se distanciando, são os próprios membros. Às vezes está em dificuldade, como vocês podem perceber. Uma senhora, um jovem, um homem idoso é escolhido para ir lá visitar aquela família e às vezes vocês sabem que é difícil, né, esse trabalho de visitação. Outros pecados, como pecados escandalosos, não tem processo disciplinar. Então, para evitar, por exemplo, escândalo, quase que imediatamente a pessoa é desligada da igreja. Escandalizou, corta, para evitar escândalo. Não é assim que funciona nas igrejas reformadas e, consequentemente, não é assim que funciona no reino de Cristo. Não é assim. Quando eu falo de disciplina cristã, eu estou falando de um processo de resgate, de um processo de chamado ao arrependimento dos pecadores. Nas igrejas reformadas, para alguém ser de fato excomungado, é um processo bem longo. Passa até anos, em que a pessoa, primeiramente, é trabalhado pelos próprios irmãos, seguindo a regra de Mateus 18, e quando é comunicado aos presbíteros, então há um processo silencioso que se instala, então há uma série de visitas silenciosas que os irmãos nem sabem o que estão acontecendo. A pessoa é suspensa da Santa Ceia, e ele é visitado e continua o processo de visitação. Isso leva um bom tempo, até um ano, por exemplo. E quando essa pessoa está endurecendo, não quer se arrepender, porque todo o processo é se arrependa. Se a pessoa é adúltero, a gente não corta a pessoa porque ele é adúltero. A gente vai tentar resgatar essa pessoa para abandonar o adultério e haver paz naquela casa novamente. Então, a gente vai trabalhar para isso. Então, é um processo longo de resgate, em que os pastores vão visitando. É feito um anúncio público, sem dizer o nome da pessoa, no primeiro anúncio. Então, mais visita. A pessoa não quer se arrepender. Aí, finalmente, nós levamos o caso para um concílio, para que o concílio possa avaliar se estamos fazendo as coisas certas, se estamos, de fato, seguindo os passos corretos. Eles vão perguntar quantas vezes vocês visitaram, como foi essa visita, o que aconteceu. Se eles perceberem que os presbíteros não estão fazendo um trabalho correto, não fizeram um trabalho adequado, eles dizem, irmão, voltem e façam mais visitas e procurem fazer isso. A gente volta e procura fazer mais visitas, procura trabalhar, ouvir aqueles conselhos que foram dados pela Assembleia dentro do concílio. Nós não mencionamos o nome do pecador nesse concílio. Eles apenas dizem, baseado naquilo que nós informamos. E se eles disserem assim, continue, nós vamos em frente. Então voltamos, fazemos um segundo anúncio, e nesse segundo anúncio, nós declaramos o nome do pecador para toda a congregação. Então, nesse momento, depois de muito tempo, a congregação fica sabendo realmente o nome do pecador. E aí o que acontece? Mais visita. E se a pessoa rejeita essa série de visitas de amor, então ele é feito esse terceiro anúncio, marcando a data da excomunhão. E da excomunhão, muitas vezes o pastor, quando vai ler a excomunhão, ele derrama lágrimas por aquele pecador. Porque ele sabe que uma excomunhão, como diz aqui, desligar alguém do reino, é como se fosse um apedrejamento da época do Antigo Testamento. Então é um processo sério, é um processo longo, é um processo de amor. Então isso que eu estou falando como disciplina, tá certo? Isso é disciplina. Então é importante que os presbíteros que vão exercer esse trabalho de disciplina saibam como proceder, entendam o que eles estão fazendo, a importância do trabalho deles. A importância desse assunto é que ajuda os presbíteros a cumprir o seu mandato. Quanto mais eles aprenderem sobre disciplina, mais eles vão cumprir corretamente o seu mandato. E também, esse assunto é importante porque ajuda os presbíteros e aqueles que também um dia vão ser presbíteros a atingir os propósitos da disciplina. Qual é o propósito da disciplina? Eu vou citar apenas 6, mas vocês podem até achar mais, mas vou citar apenas 6 propósitos. O primeiro propósito da disciplina é glorificar a Deus pela obediência aos seus mandamentos. Deus diz em sua palavra que deve exercer a disciplina e nós devemos obedecer, devemos cumprir o que Deus pede de nós. Então, glorificar a Deus pela nossa obediência aos seus mandamentos. Ele manda e nós obedecemos. Em segundo lugar, recuperar os ofensores. A ideia não é jogar fora o pecador, não é tirar o escândalo, não é isso. A ideia é recuperar o homem, a mulher, chamá-lo ao arrependimento, para ele abandonar o pecado e continuar a sua vida, né, restaurada na igreja. Então, em segundo lugar, recuperar os ofensores. Em terceiro lugar, manter a pureza da igreja, da adoração, dos sacramentos. Então, a ideia é não deixar que o pecado se acumule, a pessoa continue
na igreja sem ser disciplinado, continuando em seu pecado, é como você já conhece muito bem a figura da maçã podre, né? Que termina contaminando o cesto, você não dá conta daquele pecado, e a tendência é que as pessoas dizem, então, se ele pode fazer isso, eu também faço também. Então há uma tendência de outros querem copiar, isso é natural. Então cabe também aos presbíteros manter a pureza da igreja de Cristo. Uma igreja pura, sem mácula. Tem pecados? Tem. Tem pecados grosseiros? Tem, mas tem que ser trabalhados, tem que ser exortados, admoestados, corrigidos, para que não haja profanação de sacramentos, para que as pessoas não tomem a Santa Ceia em pecado, por exemplo, como acontecia lá em Corinto, e com isso venha a ira de Deus sobre a igreja por causa daqueles pecados que não estão sendo corrigidos na igreja. Então, também exigir a integridade e a honra de Cristo, porque imagine só, como é que as pessoas vão chamar aquela igreja? Uma igreja que ninguém, não tem disciplina, todo mundo faz o que quer, é uma bagunça. Então, o nome de Cristo vai ser blasfemado. Então, um dos propósitos da disciplina é a honra de Cristo. A honra do Senhor Jesus Cristo. E como eu disse, a questão da maçã podre, impedir, ajudar a impedir que outras pessoas também cometam esses mesmos erros que o outro está cometendo, tá certo? E como eu disse, também evitar, em sexto lugar, já adiantei um pouco, evitar a ira de Deus sobre a igreja. Então, é importante esse assunto por quê? Como eu disse, para ajudar os presbíteros a exercer o seu mandato, que é bíblico. Eu mostrei para vocês que é bíblico. Porque eles pastoreiam, e no pastoreio tem a disciplina. Segundo, atingir os propósitos. Eu citei os 6 propósitos. Também porque a disciplina faz parte das marcas de uma verdadeira igreja. Então, quais são as marcas de uma verdadeira igreja? Ela pratica a pura pregação do evangelho, ela administra corretamente os sacramentos e ela exerce a disciplina. Então, se ela não exerce a disciplina, ela não tem a marca da igreja. São apenas 3 marcas que nós pedimos para observar quando a igreja é fiel ou não é fiel. São apenas 3 marcas. Ela prega a palavra? Prega, pastor. Lá tem os sacramentos como Cristo mandou? Tem, pastor. Lá tem disciplina? Tem. Pronto, é uma igreja de Cristo. Mas se ela não tem a disciplina, é uma bagunça, então onde está a igreja de Cristo nesse lugar? Como é que eu posso me juntar a essa igreja? Se essa igreja prega até, o pastor até pega até bem. Eu vi os sacramentos, mas é uma bagunça lá. As pessoas fazem o que querem, não há disciplina. Isso envergonha Cristo e isso é a falta da terceira marca da igreja. Então a importância da disciplina é manter essa marca na igreja, na sua igreja. E também, como vocês viram aqui, a disciplina, isso é de concordância entre os reformados, os presbiterianos, que a segunda chave do reino dos céus é a disciplina. Então eu costumo até dizer algumas vezes, ilustrando na minha igreja, quando eu estou pregando sobre as chaves do reino, e às vezes eu olho para o meu presbítero e digo, esses homens receberam as chaves, Eles têm as chaves do reino. Então a disciplina está com os presbíteros. E é uma grande responsabilidade estar com essas chaves do reino dos céus. Eles estão abrindo e fechando os portões do reino dos céus. Essa é a importância do assunto que nós estamos lidando. A base bíblica, vocês viram alguns textos, mas também existem textos específicos relacionados à disciplina, que é o famoso Mateus 18, 15 a 22. Outro texto também, Romanos 16, 17. Eu não vou ler com vocês por causa do tempo. 1 Coríntios capítulo 5. Vocês lembram bem do capítulo 5 de 1 Coríntios? Lembra daquele incestuoso? O que é que Paulo disse? Entregá-lo a Satanás, para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no final. Então, ali é um processo de disciplina. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 14. 2 Tessalonicenses 3, 6 a 15. 1 Timóteo 5, 19 a 20. Tito 1, 13, 2, 15, 3, 10. São textos que falam de disciplina. Então, você vê claramente que deve haver um processo de disciplina, deve haver o uso da terceira marca na igreja de Cristo. Agora, devemos lembrar que isso faz parte de um trabalho excelente, que o Senhor nos entregou aos presbíteros, Eu falo me incluindo no grupo de presbíteros nesse momento. Quando lemos, por exemplo, o texto de Ezequiel 34, abram Ezequiel 34, mostra o que Deus espera dos pastores da igreja, dos pastores do Israel, do seu Israel. É a profecia contra os pastores infiéis de Israel. Então, pela condenação do Senhor, você percebe o que ele espera dos presbíteros, dos pastores da igreja. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Não é isso que eles são chamados? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Observem,
O que eles deviam ter feito não fizeram. A fraca não fortalecestes. A doente não curastes. A quebrada não ligastes. A desgarrada não tornaste a trazer. E a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, se tornaram um pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. E vocês sabem o restante do texto, ele vai prometer, e meu servo Davi, virá para pastoreá-los. Eu mesmo vou pastorear, o meu servo Davi vai pastoreá-la. E vocês sabem quem é o servo Davi aqui, é o Senhor Jesus Cristo, o supremo pastor. Então, aqui está o dever dos pastores do antigo Israel e, consequentemente, como o pastor John, mostrando a continuidade, mostrou muito claramente a continuidade do ofício de presbítero do Antigo para o Novo Testamento. Então, consequentemente, o que se esperava dos pastores do Antigo Testamento é o que se espera dos pastores do Novo Testamento. Se espera que eles façam isso, que eles busquem, que eles procurem sarar, curar as feridas, resgatar as ovelhas desgarradas. É isso que se espera. Então, há uma grande responsabilidade e é um trabalho excelente, porque você, como presbítero, você está sendo usado por Deus, como as mãos de Cristo, para ir em encontro às suas ovelhas. Você está sendo usado por Cristo, um pobre, miserável pecador, sendo usado por Cristo para o resgate das suas ovelhas aqui na terra. Então, é um trabalho excelente realizado pelos presbíteros. Eu não vou me delongar, por causa do tempo também, e eu já vou entrar na questão do trabalho difícil. Por que é um trabalho difícil? Como eu disse para vocês, é um trabalho que é feito para corrigir pecados. E não é fácil, de fato, fazer esse trabalho. Eu estou no escritório, eu tenho as dificuldades de preparar meu sermão, meus 2 sermões semanais, é difícil, é cansativo, Estou no meu escritório, pesquisando, procurando soluções, orando, anotando, registrando, preocupado em ser fiel às Escrituras, mas exercer o trabalho de disciplina eclesiástica é um trabalho muito difícil, e às vezes eu, como ministro da palavra, quero correr disso. Às vezes eu quero deixar somente com os meus presbíteros, porque você vai trabalhar com pessoas que estão em pecado, você vai ter que ter coragem para olhar para essa pessoa, ir na casa dela, olhar nos olhos dela e falar da verdade para ela. E muitas vezes ela não está assim tão solícita para ouvir você falando. Passar horas e horas falando com pessoas. Às vezes até sair tarde da noite. Eu sei que às vezes nós exageramos nisso, mas eu já lembro de ter saído de 2 da manhã da casa de alguém, para depois ir para casa e preparar o sermão no outro dia. Então é um trabalho cansativo, É um trabalho que exige muita coragem, determinação. É um trabalho que afeta o coração. Se um pastor for fazer isso na segunda-feira, ele vai passar a semana todinha abalado para poder fazer o sermão dele. Então, não é fácil exercer esse trabalho. Então, é um trabalho difícil. É um trabalho que está ao lado da pregação, porque quando nós pregamos na igreja, o pastor prega, então ele está fortalecendo a congregação. Está todo mundo ali sentado na igreja e ele está fortalecendo a congregação, ele está ensinando a verdade pela pregação. E ele sabe que o Espírito Santo está usando aquela palavra para moldar o coração das pessoas. E ele vai admoestar as pessoas, mostrar o caminho certo, mostrar o caminho da gratidão a Deus pela salvação, instruí-las a amar o Senhor, a amar uns aos outros. Então ele espera que haja uma resposta positiva daquela congregação, que eles ouçam a pregação e façam tudo o que a pregação está dizendo. Mas as coisas não são assim, tão simples. Celebra os sacramentos também para fortalecer a fé. E ele planta, espera uma boa colheita mas às vezes as coisas não são assim. Quando menos espera, ele se depara diante de um caso de disciplina sério. Isso realmente abala a nossa estrutura muitas vezes. Por mais que nós estejamos preparados, por mais que estejamos velhos na igreja como oficiais, isso de fato nos abala. Então há muitas dificuldades nesse trabalho. Certo? Eu quero mencionar algumas aqui. A primeira dificuldade que a gente encontra às vezes é porque os próprios irmãos, eles não exercem a regra de Mateus 18 como deveriam. Nós detectamos isso. Mateus 18 diz que se alguém pecar e você observar que ele está pecando, cabe a você ir procurar aquele irmão. E se você não conseguir convencê-lo dele se arrepender dos seus pecados, você chama mais 2 irmãos. E se ele não ouvir você e mais 2 irmãos, você vai e fala com o conselho. Então, muitas vezes, as pessoas não fazem isso, vê o pecado das pessoas e não corrigem, não falam diretamente com as pessoas, não fazem o seu trabalho. Ainda por cima, vai fofocar para as outras pessoas o que viu. Eles começam a espalhar as coisas que ele viu, em vez de falar diretamente com o irmão. Ou faz o trabalho incompleto,
Nós percebemos isso algumas vezes na nossa igreja, que eles pulam etapas. Por exemplo, faz o primeiro contato, que é o contato direto, mas ele não chama os outros dois irmãos, ele já vem diretamente para o conselho. Isso a gente percebe muitas vezes, né? Vai a primeira vez, depois não consegue, aí procura o conselho. Não é assim, tem que passar pelo segundo passo. E a gente percebeu que tem pessoas que parece que nunca fizeram isso, o segundo passo, que é chamar dois irmãos. É explicar o caso para dois irmãos e tentar convencer através desses dois irmãos para depois procurar o conselho. E a gente manda voltar. Volte, você não está fazendo Mateus 18 como é para ser. Volte e faça o passo. Nem diga mais nada para a gente. Eu não quero saber dos detalhes, não é conosco ainda. Volte para dar o segundo passo, certo? Não conte nada para a gente, não. Volte para o segundo passo. Depois você vem para cá falar conosco. Então, tem pessoas que não fazem isso, não exercem o trabalho, ficam fofocando. Outros fazem completo, pulam passos. E outros fazem de modo errado. Eles vão lá, fazem tudo que tem que ser feito, seguem os passos, mas não faz com amor, faz de modo duro, né, de modo grosseiro. Não sabe abordar a pessoa com amor para exortá-lo. Então essas coisas terminam prejudicando e traz dificuldade para nós, presbíteros. Traz dificuldade porque a gente tem que corrigir isso. Tem que pegar esse processo já mal feito e tentar redefinir esse processo e aí seguir adiante como o Senhor pede de nós. Então existe essa dificuldade dos irmãos que não cumprem Mateus 18. É dificuldade também porque é um processo triste também, como eu disse para vocês, não é fácil. É desapontador, é desanimador, muitas vezes. De repente você está concluindo um processo, está concluindo um processo, e quando está terminado aquele processo, de repente aparece alguém dizendo, olha pastor, eu fiz isso e aquilo outro. Ou nós fizemos já as visitas, conversamos com aquele irmão, e você fica, puxa, tudo de novo. Mas é assim, porque a terceira marca, ela existe. Se ela existe é porque ela tem que ser usada, não é? Ela tem que estar presente, aliás. E se as chaves do reino, uma delas é a disciplina, e Cristo deu essas chaves, é porque tem que usar essas chaves. Então, se alguém não quer trabalhar, não quer enfrentar essa dificuldade, então é melhor não ser oficial. Porque ele vai ter que usar a chave da disciplina. Vai ter que usar a chave. Está na mão dele, os presbíteros. Então, é triste saber dos fatos. É desapontador porque você espera o melhor das pessoas e acha que elas não vão falhar, mas é uma ilusão porque nós somos pecadores, né? É desanimador, como eu falei. Como eu falei, mal estamos concluindo um processo, já começa um outro processo. Deixa o coração da gente apertado, abalado, chocado. E para muita gente, deixa os presbíteros sem dormir, noite sem dormir. E a esposa nem sabe nada, ele está ali deitado na cama sem dormir direito, porque ele está sofrendo com aquele mais um novo caso de disciplina que está acontecendo dentro da igreja. Então é um trabalho difícil. É algo que não pode ser compartilhado. Ele não vai poder compartilhar isso com ninguém, com sua família. Não vai poder compartilhar com um diácono. Somente os presbíteros sabem, naquele momento, e só eles vão carregar o peso. E graças a Deus que temos presbíteros. Foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo, como pastor batista. Quando nós tivemos presbíteros, foi um alívio muito grande. Porque tudo vinha para o pastor. E aí terminava ele falando para a esposa, ou para um diácono. Ele não sabia o que fazer. Como lidar com essas coisas? Sozinho carregar aquele peso, né? Como, já viram aquela imagem da pessoa que leva um piano, né, para tudo que é canto? É horrível, por isso que eles não suportam, por isso que eles não aguentam. Né? Quando tudo está na responsabilidade do pastor, se a igreja vai bem, parabéns para o pastor. Né? Se a igreja vai mal, toda a culpa é dele. Então, tudo está na mão do único homem, do pastor da igreja. Quando, na verdade, biblicamente, deve ser um colegiado de pastores. Então é muito bom quando você pode dividir a carga com mais outros homens. Por isso que eu gosto de um conselho bem grande, né? Nossa igreja temos 4 presbíteros e esperamos que Deus possa nos dar mais presbíteros. É bom ter aquela mesa cheia de presbíteros para poder ouvi-los e poder abrir o coração e suportar o peso da luta que é difícil. Às vezes, como foi dito pelo pastor John, a sabedoria dos presbíteros, você quando visita com eles, como ministro da palavra, como o pastor mesmo falou, você fica surpreso com a sabedoria que Deus tem dado a esses homens. Né? Então eu percebo muitas vezes que eu falo, depois eu saio meio envergonhado porque eu falei coisas que não era para ter falado e eu abordei de um modo que não era para ter abordado o assunto e os presbíteros foram muito mais sábios, né, do que eu fui. Mas Deus deu aqueles homens para estar comigo, né, para fazer um trabalho de pastoreio das ovelhas. E graças a Deus eu tenho testemunhado grande sabedoria, né? Grande sabedoria. É um trabalho difícil, mas também eu vejo também sucesso também. Depois eu falo para vocês no final. Então, falando sobre as dificuldades ainda, então
É um peso que é carregado somente com aquele grupo de presbíteros. É difícil também encontrar, às vezes, a melhor solução conciliatória. Você encontra irmãos que estão brigando um com o outro, casais que estão discutindo. Aqui e lá você vê um casal que chama para que possamos visitar, para tá havendo um problema naquele casamento. Vocês podem imaginar, acontece, né, no casamento, e a gente tem que estar lá com aquele casal. E às vezes a gente tenta conciliar e não é fácil, né? Numa visita, às vezes tem que fazer uma série de visitas com aquele casal, né? E acompanhar e ver como é que eles estão. Os presbíteros dão tarefas para o esposo. Você agora vai fazer assim, você não está saindo com sua esposa, procure sair mais. A senhora, procure obedecer mais assim. E aí os presbíteros vão conversar, aconselhar a esposa, o esposo, procurar achar onde está o ponto que eles estão discordando e trazer conciliação. Então é um trabalho bem desgastante muitas vezes, mas é gratificante quando você vê que os casais correspondem. A igreja não sabe de nada. No outro domingo está lá o casal alegre, feliz, abraçado. Eles não sabem o que aconteceu, né? E Deus usou aqueles presbíteros para darem bons conselhos àquele casal. Então isso acontece. Mas às vezes não é tão fácil achar essas soluções, sabe? De falar com os casais e achar um modo conciliatório. Então existe essa dificuldade, tentar achar essa solução para aquele problema daquele casamento. Então, isso é uma dificuldade também que há no ofício. Outra dificuldade é você também saber quais são os frutos. Como saber se de fato aquela pessoa se arrependeu do seu pecado? Por exemplo, um adúltero. Ele agora abandonou a amante, né? E ele está bem, a esposa perdoou ele, e ele diz que não vai fazer mais, mas você fica pensando, e aí, só isso é suficiente? Quanto tempo ele vai demonstrar que de fato ele não vai cair de novo? Como fazer para ele demonstrar frutos de arrependimento? Um pedófilo, como é que ele demonstra frutos de arrependimento? Quanto tempo? Como é que você sabe? Então são coisas difíceis também. Então quando eu falei sobre pedofilia, então eu quero falar também outra dificuldade também que há no ofício quando você exerce a disciplina. É que muitas coisas que vocês vão tratar, os presbíteros e aqueles que vão ser presbíteros, é que são casos que são de crimes. Então nesse caso aí, não cabe a vocês, a mim, esconder crimes. Não cabe. Tá certo? Porque depois vai aparecer e vocês vão ser como pessoas como coniventes. Vocês esconderam abusos, agressão de esposo, né? Agressão física, né? Violência física no lar, abuso sexual. Não cabe a nós escondermos o crime. Tem coisas que têm que ser tratadas de modo pela autoridade civil, que é a autoridade competente para isso, certo? Então, nós já tivemos casos na nossa igreja de que os presbíteros se envolveram em processos judiciais. Então, os presbíteros trabalharam como testemunhas, né, e um processo que ainda hoje rende esse processo, porque os presbíteros tiveram que ir ao tribunal para defender as ovelhas, entenderam? Tiveram que defender as suas ovelhas contra certas agressões. Eles são os protetores, os presbíteros são os guardiões do rebanho, são os pastores, são aqueles que protegem as ovelhas. Eles estão dispostos a sofrer dano para proteger as ovelhas de Cristo. Então é um trabalho de amor, um trabalho difícil, de resgate. É um processo também cansativo também e difícil, porque exige de vocês coragem, determinação, né, do presbítero, do futuro presbítero. Exige coragem para enfrentar o pecador, dizer para ele que ele está em pecado mesmo, certo? E você vai ver diversas reações, você não vai ver sempre as portas abertas, você vai ver a pessoa endurecida de coração, você vai se entristecer com isso, então é um trabalho difícil, porque você vai ver a dureza do coração das pessoas quando elas estão sendo visitadas. Você vai ver também indiferença, ele não está nem aí com o que você está dizendo. Você vai ver rejeição das suas palavras, vai chegar um tempo que eles não vão querer mais receber vocês, né? Vão receber os presbíteros, não querem mais receber a gente, fecham as portas. Eles vão ficar com raiva, vão ameaçar. Nós sofremos ultimamente ameaças, né? Disseram uma ameaça de que a gente estava praticando, agora eu esqueci o nome que chama de assédio religioso. Se insistir de novo, se mandar mais mensagens, eu vou processar vocês. Então, não é um trabalho fácil, né? Às vezes o presbítero pode ficar até com medo. Vou ser processado? Não é? Então é um trabalho difícil. A fuga das pessoas também, porque muitos sabem do processo. Eles sabem que o processo vai levar um bom tempo, sabem que tem os passos que a gente vai usar, e por saber disso, eles querem atrapalhar esse processo, como se o processo não seguir, então eles estão bem. Se eles não conseguirem visitar a gente, se eles não conseguirem fazer os avisos, então eles estão se dando bem. Então aquela luta, as pessoas querem fugir, querem se livrar do processo,
querem atrapalhar o processo. Então eles nos bloqueiam, a gente vai mandar mensagem pelo WhatsApp, as pessoas bloqueiam o nosso WhatsApp, as pessoas mudam de endereço, desaparecem, mudam de cidade, por causa de processo eles mudam de cidade. E a gente tem que estar procurando, porque a gente não abandona as ovelhas, a gente vai até procurar, até não achar mais. Mas enquanto a gente puder alcançar essa pessoa com cartas, entendeu? Se não pode presencialmente, nós vamos procurar com cartas, mas vamos fazer nosso dever, nosso trabalho. Então eles desmarcam, pessoas desmarcam, ficam desmarcando, dão 1000 desculpas. Então isso exige paciência e coragem para insistir nesse processo. E no final de tudo isso, além de ter essa dor desse processo que é cansativo muitas vezes para nós, né? Desanimador, no final de tudo você vê o pecador ir até o último ato de excomunhão, né? O último ato de disciplina, que é a excomunhão. Então é bem doloroso isso. Você ter que dar o aviso de excomunhão. Então esses são os trabalhos difíceis que um presbítero tem que lidar. Por isso que eu disse que estar no meu escritório é bom, estar lá. É difícil preparar sermão, procurar uma solução, fazer o texto, digitar. Mas quando envolve esse trabalho de disciplina eclesiástica, é um trabalho bem cansativo. Então eu louvo a Deus pelos presbíteros que eu tenho, porque eles podem carregar esse peso. Porque é um peso realmente para um homem só, para um pecador levar, né, de cuidar dessas ovelhas, enfrentar o pecado e ver essas pessoas sendo rebeldes contra o Senhor. Não é fácil. Agora, diante de tudo, eu quero falar, só para terminar, sobre a atitude correta nesse processo todo. A atitude correta é saber que você está cumprindo o seu dever. Você está cumprindo o seu dever. É o seu chamado. Então você deve ser fiel a Cristo até o fim. Foi chamado para ser presbítero, está com as chaves do reino em suas mãos, então seja fiel até o fim. Se vai ser processado, se vai ser rejeitado, se vai ser ameaçado, não importa, você tem que ser fiel ao Senhor até o fim. Esse é o dever do presbítero. Ele foi chamado para isso. Ele foi chamado para morrer cuidando das ovelhas. Lembra do mercenário que quando vê um lobo foge? Não, o presbítero não vai fugir. Ele não vai fugir, ele vai ficar até o fim. É por isso que deve se lembrar sempre dos propósitos. Por que eu estou fazendo isso? E sempre lembrar que quem de fato realmente opera dentro do coração do pecador é Deus, não é você. Então é bom a gente não esquecer disso. Achar que é porque nós somos especiais, somos bons e que vamos converter as pessoas com nossas habilidades. Não é assim. É Deus que vai de fato converter o coração do pecador. Nosso trabalho, ter sempre a ciência que o nosso trabalho é feito em fraqueza. Nós somos fracos, pecadores, nós não somos sábios, somos tolos. Só Deus pode dar sabedoria para a gente poder exercer o nosso trabalho. E a gente tem que estar com consciência disso. Quando for na casa de um pecador, visitá-lo, saber disso. Quem você é? Você é um pecador, você é fraco, você é tolo. Então você deve orar e ir na assistência do Senhor e confiar no Senhor. Vai fazer com fraqueza, não vai ser um trabalho fácil, vai ser um trabalho doloroso. Talvez não saia como você acha que devia ser feito, mas deve ser feito. E sempre fazer, o mais importante é fazer tudo com amor, paciência e mansidão. Amor, paciência e mansidão. Por que eu estou falando isso? Porque a tendência da gente é assumir a ira de Deus para nós, né? É ficar com raiva do pecador. Essa é uma tendência natural. Isso nunca, jamais deve acontecer. Por isso que o presbítero, quando ele visita alguém, ele deve visitar as suas ovelhas com amor, com humildade. Às vezes eu converso com meus presbíteros antes de visitar, eles estão pensando em soluções, pensando no que fazer, estão chocados. Mas quando eles chegam na casa de um pecador, até hoje, eu estou há muitos anos na igreja e eu vejo meus presbíteros, eles falam de modo calmo, de modo manso, palavras, um semblante calmo, sem aquele semblante de quem está irado. Eles falam de modo calmo, tranquilo, porque eles sabem que aquela ovelha pertence a Cristo. Então, isso deve estar no coração de todo aquele que visita para recuperar o pecador. Ele deve falar palavras de mansidão. E eu, como eu disse, louvo a Deus, né, para os meus presbíteros, porque é isso que eu vejo na minha igreja, né? Coisas terríveis, pecados terríveis, que vocês possam imaginar, mas os nossos presbíteros vão até lá com amor, falam de modo calmo, tranquilo, sem fazer cara feia, sem falar alto, sem gritar, tranquilamente falando a verdade. O irmão está em pecado, o irmão abandonou a Cristo, o irmão está fazendo isso que não é para fazer. Cristo morreu por você, derramou seu sangue por você, e você está continuando em pecado, meu irmão. Nós te amamos. Esse é o tom da conversa que um presbítero tem com as ovelhas de Cristo, porque ele sabe que elas pertencem a Cristo e que eles não são dominadores do rebanho. Tá certo? É por isso que quando você vê, por exemplo, alguns textos que mostram essa questão das palavras brandas, 1 Timóteo capítulo 5, de 1 a 2, mostra alguns princípios
de como tratarmos as pessoas. 1 Timóteo, só alguns princípios que vêm desses textos. 1 Timóteo 5, de 1 a 2, diz assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. É assim que se trata seu pai? Quando for falar com aquele homem idoso da igreja, lembre-se do seu pai. Como você falar com seu pai? Aos moços como a irmãos. Espero que vocês tratem bem seus irmãos. Como os irmãos. As mulheres idosas como a mães. As moças como irmãs. Com toda a pureza. 1 Pedro capítulo 5, de 1 a 4, vocês viram que não deve ser como dominadores. Não vou ler novamente. Mas Gálatas 6, de 1 a 5, é um princípio geral também, que é para todos os irmãos da igreja. E especialmente para nós, presbíteros. Gálatas 6, de 1 a 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta... Gálatas 6, de 1 a 5. Vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Não é para ficar irado, com raiva do pecador. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. São princípios que todos nós devemos observar no trabalho de disciplina. E mesmo que chegue até o final, a gente fica triste e chora, chega até o final, a excomunhão, a gente não deve ver aquilo como o final da história. A excomunhão não é o final da história. Por quê? Porque mesmo que ele não volte, Paulo, falando aos Coríntios, capítulo 5, versículo 4 a 5, diz assim, observem o que ele vai dizer. Vocês conhecem o texto, mas eu quero dar ênfase a esses versículos 4 e 5. Diz assim: em nome do Senhor Jesus, quando ele fala da excomunhão em Corinto, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, mesmo que ele vá ser excomungado e ele saia do reino, dos súditos do reino dos céus, aqui na igreja, e ele vá para o mundo e ele fique sobre a influência de Satanás e ele venha sofrer. Paulo diz, né, que mesmo que seja para a destruição da sua própria carne, mesmo que ele vá sofrer lá fora, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E nunca devemos perder a esperança, mesmo lá fora, o que Deus vai fazer. Então, não devemos ter medo do final dessa história e sempre confiar no Senhor. E por último, para encerrar, é um trabalho triste, é um trabalho assim... Triste não é um trabalho triste. É um trabalho difícil, como diz o tema da palestra, cansativo, exige paciência, faz a gente perder sono. Não é fácil lidar com o pecado das pessoas quando eles rejeitam você, a Deus e a você como presbítero, mas é um trabalho gratificante porque nós também temos visto muitas pessoas que respondem ao processo de disciplina. Então nós somos testemunhas também na minha igreja de ver pessoas que retornam. Os irmãos nem sabem de quantas vezes nós visitamos tantos casais, né, que parece que não tem solução. A gente acha que não tem, a gente chega até assim, como vai resolver isso? E quando chega lá, depois de conversar, de orar, de dar os conselhos, a gente vê aquele casal restaurado e tudo volta ao normal. Né? Até casos de adultério e perdão, e tudo volta ao normal. Então isso pra gente é maravilhoso. Né? Às vezes a gente vê, às vezes um casal na igreja está tão bem assim, eu às vezes olho para uma cara do presbítero, ele está olhando para aquele casal e diz, como Deus é maravilhoso. Né? Como Deus é maravilhoso. Restaurou aquele casal que parece que não tinha solução. Então é um trabalho gratificante. E também ver jovens arrependidos, irmãos em paz, é um trabalho gratificante. Sabe? E estar com as chaves do reino, não somente para fechar para aquelas pessoas, mas também para abrir os portões. Né? Então eu vejo meus presbíteros assim, né? Os homens com as chaves do reino nas mãos, olhando para o horizonte, esperando que o pecador retorne. E é uma alegria enorme quando a gente olha lá para frente. A gente está com as chaves na frente do portão e a gente olha para frente e lá vem o pecador voltando, pedindo para entrar. E aí às vezes ilustrando esse momento, eu digo assim, vai presbítero, pega a chave, ele está voltando. É maravilhoso isso, irmãos. Abrir os portões novamente para o pecador. Então é um trabalho difícil? Mas é um trabalho gratificante também. Então eu espero ter contribuído com os irmãos. Essa é a minha contribuição para a série de palestras. Que Deus abençoe a todos vocês.